Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27, a palavra de Deus diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. O título da mensagem, irmãos, esta noite é Pare de se enganar. Pare de se enganar. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Nós convidamos o teu Santo Espírito para nos iluminar na compreensão e no entendimento, Pai, aqui do texto bíblico. Ajude-nos, Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Como falamos, nós estamos aí já no nosso terceiro estudo na carta de Tiago. Nós começamos aí uma série de estudos nessa carta, às quartas-feiras, e tem sido uma grande bênção para todos nós. E nós já vimos, irmãos, que Tiago, possivelmente o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, ele era pastor da igreja de Jerusalém. E quando ele diz aí no versículo 1 que ele escreve as 12 tribos que andam dispersas, 12 tribos é um linguajar para se referir aos judeus. E neste caso aqui são judeus que creram no Senhor Jesus Cristo, que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e que se tornaram membros da igreja de Jerusalém, mas que, devido às perseguições, foram espalhados pela terra, foram espalhados, foram tirados de Jerusalém, e eles tiveram que fugir dessas perseguições que houveram. O cenário aqui na carta de Tiago, irmãos, é um cenário de instabilidade devido a essas perseguições das autoridades judaicas aos cristãos. Os religiosos, que também eram políticos ao mesmo tempo, que faziam parte ali da política em Jerusalém, em Israel, esses desencadearam uma perseguição aos cristãos por causa do Senhor Jesus Cristo. E devido a isso, Tiago começa a carta dele, consolando e trazendo orientações sobre provas e tentações que esses irmãos estavam enfrentando. E hoje no nosso texto, irmãos, Tiago vai nos mostrar como os salvos devem viver em um mundo de instabilidade. O nosso texto de hoje, a explicação dele, está em conexão com o versículo 18. Olha aí comigo o versículo 18 de Tiago 1. Diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Esse versículo 18 aqui, Tiago nos dá 4 informações muito importantes. A primeira informação é com relação à vontade de Deus. Foi segundo a vontade eterna de Deus, segundo o seu querer, segundo o seu eterno propósito, que ele decidiu nos salvar. Isso partiu dele. Na eternidade passada, Deus, sabendo de tudo que ia acontecer, ele mesmo assim decidiu criar todas as coisas e decidiu providenciar salvação a nós pecadores. Isso partiu dele, E esse querer, a segunda informação neste texto, tem a ver com a nossa salvação em Cristo. Tiago diz aqui:
no versículo 18, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago usa o termo gerar aqui para se referir à regeneração ou novo nascimento. A salvação em Cristo Jesus não é uma série de rituais que nós fazemos. A salvação em Cristo é um novo nascimento espiritual. Nós, seres humanos, estamos numa condição de pecadores, numa condição de condenação, mas Jesus, ele morreu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e através do Evangelho de Cristo, da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, nós, pecadores, podemos ser salvos da condenação eterna. Podemos ser salvos desta condição de condenação. E isso acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo. Quando o Espírito Santo nos convence da verdade, nos convence do Evangelho, nos convence de que somos de fato pecadores miseráveis, que merecemos o inferno. E então decidimos crer em Jesus, crer no Evangelho, crer naquilo que Jesus fez por nós, e então confessamos esse Jesus que foi morto e ressuscitou como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz que nós somos salvos. E essa salvação, irmãos, é um novo nascimento, um nascimento, irmão sábio, um nascimento espiritual, um nascimento do Espírito, um nascimento divino, celeste, que Deus produz em nós, colocando a vida de Cristo em nós. É algo espiritual, transformando nossas vidas de dentro para fora. Um novo nascimento. A terceira informação tem a ver com o meio pela qual Deus nos salvou. Deus nos salvou pela palavra da verdade, diz o texto. No certo sentido, irmãos, é por meio da pregação da palavra, especificamente, Beto, do Evangelho, que produz salvação. Por meio da palavra. A palavra tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Por isso que Jesus nos deu a grande missão de ir por todo o mundo e fazer o quê, irmãos? Pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para salvar. O que salva não é boas obras, dona Alga. O que salva não é ser membro de uma igreja. O que salva é o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E a isto nós chamamos de Evangelho, a mensagem do que Cristo fez por nós. E isso tem que ser pregado. E quando o Evangelho é pregado, e o Evangelho é recebido pelo pecador, então ele é salvo. Então, irmãos, a salvação, então fala da vontade de Deus, fala da salvação em Cristo, fala o meio pela qual nós somos salvos, e Tiago também vai falar sobre o objetivo final. Ele diz, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Em outras palavras, como primeiros frutos de uma nova humanidade. Em outras palavras aqui, irmãos, o que Tiago está dizendo é que, segundo a vontade eterna de Deus, Deus nos salvou mediante a pregação da palavra da verdade, para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo. Para que nós possamos viver essa nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Você foi salvo para ser diferente deste mundo. E como salvo em Cristo Jesus, irmãos, você tem que viver uma vida coerente com essa nova vida que você recebeu em Cristo. A partir do versículo 19, Tiago está nos convocando para vivermos como salvos, como remidos, como salvos e lavados pelo sangue de Cristo, neste mundo mau, neste mundo de instabilidades. E aqui nós encontramos, neste texto que nós lemos, 4 atitudes. Tiago nos mostra 4 atitudes que nós, como salvos em Cristo, em um mundo de instabilidades, precisamos praticar, viver, cumprir. Em primeiro lugar, irmãos, veja comigo os versículos 19 e 20.
Como salvos em Cristo em um mundo de instabilidades, Tiago está nos ensinando que nós precisamos aprender a ouvir. Veja o que diz o versículo 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós, como estamos passando por momentos de dificuldade, momentos difíceis, tais como uma afronta, tais como falsas acusações, nós somos tentados, irmã Ana Cláudia, a ficarmos irados e falarmos sem pensar. Tentados a agir na carne, Camila. O problema é que isso, Beto, não vai resolver o problema. Pelo contrário. Isso vai piorar a situação. Falar na ira, falar sem pensar, vai só agravar ainda mais a situação que nós estamos vivendo. Mas Tiago nos orienta, irmãos, na verdade ele está dando uma ordem a nós, para nós estarmos prontos para ouvir, sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E esse estar pronto para falar, irmãos, estar pronto está no sentido de estarmos interessados, abertos, dispostos para ouvir, mas não é ouvir no sentido genérico. Tiago está nos convocando para que nós, como salvos em Cristo, possamos dar ouvidos à palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aplicando isso para as nossas vidas, irmãos, o que Tiago está nos mandando fazer é parar de darmos ouvidos a qualquer coisa. Parar de dar ouvido para as notícias que temos ouvido. Parar de dar ouvidos às ideologias que estão sendo ensinadas, apregoadas no mundo. Pararmos de dar ouvidos às filosofias vãs, às filosofias humanas. Parar de dar ouvido a conselhos de pessoas ímpias, que não temem a Deus. Por mais que nós amemos essas pessoas, se essa pessoa não conhece Cristo, ela não está na condição de nos dar conselhos. Porque esses conselhos não têm o temor de Deus. Nós não podemos dar ouvidos, irmãos, ao nosso coração, como a grande indústria do entretenimento, principalmente a Disney e Companhia Limitada, tanto tenta nos ensinar. Não, você precisa dar ouvidos ao seu coração. Uai, Jeremias vai falar que o nosso coração é enganoso e perverso, que só Deus o conhece. Então, irmãos, nós não podemos dar ouvidos ao nosso coração. Como salvos em Cristo Jesus, nós precisamos estar inclinados, prontos, dispostos a dar ouvidos aos conselhos de Deus contidos em sua palavra. A Bíblia, irmãos, vai nos estabelecer o caminho pelo qual nós devemos trilhar para que nós possamos passar por aqueles momentos de dificuldades, seja eles quais forem, e além de passarmos, além de enfrentarmos eles, de vencermos esses problemas. É dar ouvidos à palavra de Deus. Então, como salvos em Cristo, Tiago está dizendo, você precisa se inclinar, você precisa estar pronto para dar ouvidos à mensagem do Senhor. Neste momento, agora, nesse momento, você está sim, você está aqui, você veio ao culto hoje à noite, porque você ama a Deus, porque você está inclinado, está pronto para ouvir aquilo que Deus tem para você. Caso contrário, você estaria em outro lugar. Então, irmãos, é essa atitude que Deus quer de nós. Amém, irmãos? Estarmos prontos para ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes, quando a palavra de Deus é pregada e ensinada, quando Deus fala com a gente, nós não podemos, irmãos, num certo sentido, murmurar, reclamar, ou até mesmo ficar irado por aquilo que está sendo ensinado. Porque se aquilo que está sendo ensinado vem de fato de Deus, então nós precisamos confrontar as nossas vidas com a palavra e nos adequar, nos amoldar àquilo que a palavra de Deus está nos ensinando.
Muitos crentes em Cristo, infelizmente, por não ter maturidade e por estar inclinado a ouvir mais a sua carne do que o Espírito Santo, muitas vezes, quando a palavra confronta seu coração, eles ficam chateados. Eles ficam questionando, né? Será que o pastor, né? Será que alguém falou aquilo para o pastor? Eu estava falando para o Beto, falou, irmãos, eu não ouvi, eu não fico dando ouvidos, né, a fofocas nem nada disso. Na verdade, ninguém chega em mim para falar quase nada, né, sobre outras pessoas. Normalmente, quando alguém chega para mim para conversar, sempre é sobre algo que está acontecendo na vida da pessoa. Mas, Beto, né, eu estava falando isso para o Beto, né? Mas hoje eu passei o dia inteiro em oração. O dia inteiro, separado, estudando a palavra de Deus para trazer a mensagem de Deus ao coração dos irmãos. E eu creio de todo o meu coração que nesse ato de se separar para trazer a palavra de Deus, Deus vai me usar como instrumento. E se Deus está falando, e eu quero que Deus fale ao seu coração, o objetivo da mensagem é justamente isso, é Deus falar conosco e nos mostrar aquilo que devemos viver, a maneira que devemos agir para agradá-lo. E muitas vezes isso vai confrontar o nosso coração. E quando a palavra confrontar a gente, nós precisamos ter uma disposição em atender aquilo que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Isso chama maturidade. Isso chama obediência. E é isso que Deus quer de nós. Segundo, como salvos em Cristo, em um mundo de instabilidades, Tiago nos exorta a rejeitar toda imundície e superfluidade de malícia. Versículo 21. Por isso, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Neste versículo, irmãos, apesar de ser pequeno, tem 3 palavras aí que eu quero destacar para você. Rejeitar, imundície e superfluidade. Rejeitar significa colocar de lado, tirar, remover. Em outras palavras, rejeitar é dizer não. Quando alguém te oferece alguma coisa e você fala, não, obrigado, você está rejeitando aqui, num certo sentido, certo? Então é dizer não. Imundícia significa impureza, sujeira, algo nojento. Algo nojento. Lá em casa, quando os meninos passam mal e vêm dar náuseas, vômitos nas crianças, quem limpa o vômito é eu, em casa. Porque a irmã Claudinei tem problema. Né? Quando ela tem problema com coisas nojentas. Quando ela olha aquilo ali, ela vai chamar o Juca junto. Ela vai, né, vai reforçar aquilo que já está lá. Né? Tem bastante gente assim, né? Mas imundícia seria isso, algo nojento. Né? É uma palavra, irmãos, que se refere a pecado. Sabia que todo e qualquer tipo de pecado é uma coisa nojenta para Deus? Uma mentirinha, sabe? Por menor que ela seja, por mais insignificante, é algo nojento para Deus. Porque Deus é um Deus da verdade. E quem é o pai da mentira, nós vimos ontem? O diabo. Então, irmãos, imundícia, pecados, práticas pecaminosas. Se eu estou falando dessas coisas pequenas que são nojentas, nem se fala então da imoralidade, da depravação sexual que o mundo vive, né? Da violência, né? Do desprezo ao ser humano, né? Do roubo, furto, né? Nem se fala dessas outras coisas então, né? Então, imundícia. E superfluidade, essa é a palavra mais difícil aqui do nosso vocabulário aqui do texto, né? Pelo menos o único lugar que eu já vi essa palavra é aqui, nesse texto aqui de Tiago. Essa palavra, irmãos, ela vem do termo grego periseia. Periseia. Olha para vocês verem que chique. Você está aprendendo grego nos estudos. Isso é fantástico, né? Periseia. Essa palavra ela tem 2 significados, irmãos. Ela significa acúmulo, abundância,
Inclusive, os gregos naquela época usavam a palavra periceia para se referir ao acúmulo de cera nos ouvidos, né? Você não vai limpando, vai acumulando, então eles falavam a periceia, né? O acúmulo de cera nos ouvidos. Mas o segundo significado é o significado de resíduos, aquilo que sobra, que resta de alguma coisa. E eu acredito que aqui no texto que nós encontramos, que Tiago está falando, está nesse sentido. Tiago está nos ensinando aqui, irmãos, que o salvo em Cristo precisa tirar da sua vida, rejeitar, abandonar toda impureza, toda coisa nojenta, todo pecado, toda maldade que ainda resta da nossa antiga vida. A ideia aqui é que você era uma pessoa antes de Jesus. Você tinha hábitos, costumes, pensamentos que não estavam conformes a Deus e à vontade dEle. Então, quando você foi salvo, Jesus te transformou, te fez uma nova criatura. E agora você precisa viver em conformidade à vontade de Deus. Mas nós, quando nascemos de novo, quando somos salvos, a ideia é que nós somos um bebezinho na fé. O irmão em Cristo mais jovem da nossa igreja é o Estevão, que recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador no sábado do culto de jovens. Então, o Estevão é o quê, irmãos? O bebezinho do papai. A gente vê uns vídeos na internet aí, né, dos pais passando vergonha nos filhos, né, no meio da escola lá, né? Vem cá, bebezinho do papai, né? Então, o Estevão é o bebezinho do papai. Mas porque nasceu de novo recentemente. Então, irmãos, quando o crente em Cristo, ele é salvo, ele é transformado aqui dentro. Mas ainda agora começa na vida dele um processo de quê, irmãos? De santificação. E é isso que Tiago está nos chamando aqui. Quando ele chama nós, Beto, a rejeitar toda a imundícia e o restinho daquelas impurezas que a gente vivia antes, que ainda está aqui na nossa vida, ele está chamando nós a quê? A santidade. A nós vivermos uma vida em santificação para Deus. E santificação aqui, nesse sentido, é um processo que nós vamos crescendo no conhecimento de Jesus, nós vamos dando ouvidos à palavra de Deus, ela vai ensinando, vai determinando a maneira que nós devemos agir, viver, e então a nossa mente vai sendo conformada com a palavra, e automaticamente os nossos hábitos e atitudes vão mudando, até o nosso vocabulário vai mudando, porque Jesus vai transformando nossa vida a cada dia mais. E esse processo de santificação se compara àquele processo de lapidação do ourives lá, né? Daquele que trabalha com joias lá, que é onde ele pega a pedra preciosa ali, misturada com pedra, com terrão ali, e ele vai lapidando, vai tirando todas as impurezas, para que depois possa ser uma joia perfeita. Então Tiago está falando, você como salvo em Cristo, precisa dizer não para o pecado, você precisa estabelecer um processo de santificação na sua vida agora, você precisa confrontar a sua vida com as Escrituras, dizer não para tudo aquilo que Deus condena e procurar a viver da maneira que Deus quer que você viva. E ele continua, o texto não termina aí, ele vai dizer o quê? Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Receber está no sentido de segurar firme, de acolher. Mas receber o quê? A palavra de Deus. Ou seja, dar ouvidos. E quando a palavra de Deus nos ensinar algo, o que nós precisamos fazer? Pega aquilo e agarra aquilo com tudo que você tem. Nossa, a palavra de Deus me ensinou esta verdade. Então agarra aquilo. Agarra aquilo com tudo que você tem. Por exemplo, a palavra de Deus ensina a nós, irmãos, que nós precisamos ter uma vida de oração. Amém ou não, irmãos? Deus quer que cada um mantenha um relacionamento com Deus através da oração
e da comunhão com Ele por meio da palavra, enchendo o seu coração da palavra de Deus. Então, esses dois ensinamentos têm que ser agarrados por nós e falar, eu vou viver isso, eu vou praticar isso, eu vou orar todos os dias, eu vou manter um hábito, eu vou estabelecer um hábito de oração, um hábito de leitura da palavra de Deus. Eu quero encher o meu coração da palavra, para que a palavra de Deus venha me moldar cada dia, para viver para a glória daquele que me salvou. É isso que Tiago está dizendo. Então, irmãos, o Tiago aqui, irmãos, num certo sentido, está nos mandando parar de dar ouvidos à nossa carne, para nós darmos ouvidos à palavra de Deus. Na nossa vida cristã, muitos crentes, irmãos, estão acostumados a dar ouvidos à sua carne. Está acostumado a atender os seus impulsos pecaminosos, mesmo sendo salvos. Como, por exemplo, o orgulho, quando é confrontado, né? O orgulho, ou então quando vai distribuir folhetos, e fica lá com vergonha. Nossa, Deus do céu, mas como que as pessoas vão me... Isso é orgulho, irmãos. É medo de se colocar ao ridículo. Medo de ser confrontado. Esse orgulho precisa ser quebrado. Porque a única maneira das pessoas têm para ser salvas é ouvindo o Evangelho. Então tem que quebrar o orgulho. Quebrar o orgulho. Então nós não podemos... E muitos crentes dão ouvidos ao seu orgulho. Eu não quero tocar na igreja, eu não quero cantar na igreja não, porque eu sou muito tímido, eu não canto bem. Isso é orgulho. O crente tem que vencer isso, amém, irmãos? Muitos crentes estão dando ouvido ao seu orgulho. A preguiça é terrível. Hoje eu não vou orar não. Eu já deitei, estou dormindo aqui, não vou orar não. Preguiça. Hoje eu não vou ler a Bíblia não. E está lá no celular, né? Gasta 2 horas no celular e não lê a Bíblia. A ira, inveja, amargura. Mas, irmãos, o salvo em Cristo precisa dizer não para a sua velha natureza. Precisa dizer não para a sua carne. E começar a dar ouvidos àquilo que Deus tem falado ao seu coração. Irmãos, o Espírito Santo, ele é vivo. É uma pessoa que vive em você. E ele interage com você através da palavra de Deus. Portanto, nós precisamos parar de ouvir a nossa carne, porque a gente acostumou. Por exemplo, uma pessoa que se converteu com 30 anos, foram 30 anos ouvindo a carne. Então, não é da noite para o dia que ele vai começar a ouvir a palavra, mas ele precisa aprender. Ele precisa aprender a parar de ouvir a carne. Não, isso não agrada a Deus. E eu vou saber que isso não agrada a Deus mediante o que, irmãos? A palavra de Deus. Dando ouvidos à palavra. Então, Deus vai nos guiar em toda a verdade, em toda a santidade. Deus vai nos guiar para que nós possamos fazer a sua vontade soberana. Então é isso que Tiago está nos exortando aqui, irmãos, a nós darmos ouvidos à palavra. Em terceiro lugar, como salvos em Cristo em um mundo de instabilidades, nós precisamos ser praticantes da palavra. Veja o que diz os versículos 22 a 25. E sede cumpridores. O que significa cumpridores? Praticantes. Praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, não praticante, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, sua aparência. Porque contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago aqui, irmãos, está agora chamando nós
há uma grande responsabilidade, que é praticar aquilo que cremos. Em outras palavras, Tiago está chamando nós para sermos coerentes com aquilo que nós pregamos, que nós ensinamos, que nós falamos. Não adianta nada. Minha avózinha falava, né? Falar até papagaio, eu quero ver fazer. Tem esse ditado aí? Então nós precisamos, irmãos, não ser meros papagaios. Nós precisamos viver aquilo que cremos. Isso chama sinceridade. Isso chama, irmão, ser coerente. E é isso que Tiago está querendo dizer. Você tem que dar ouvidos à palavra. Ao dar ouvidos à palavra de Deus, vai te ensinar aquilo que você precisa rejeitar, aquilo que você precisa receber. E diante desses dois, o que você precisa fazer é praticar, colocar em prática o princípio, o valor, o padrão que as Escrituras estão te ensinando. É isso que a Bíblia está dizendo. Viver a palavra. Alguém certa vez disse: para muitos, a única Bíblia que irão ler será a sua vida. Vou repetir. Para muitos, a única Bíblia que irão ler será a sua vida. Isso é uma verdade, irmãos. Tem muitas pessoas aí que nunca vão pegar uma Bíblia para ler, mas elas estão constantemente nos observando, constantemente olhando para nós. E nós só vamos ser luz para essas pessoas se nós colocarmos em prática aquilo que Deus está nos ensinando. Se somos coerentes com a nossa fé e a nossa prática são coerentes. E Tiago vai além. Somente aquele que pratica a palavra, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e a lei perfeita aqui é um linguajar judeu de Tiago, para se referir à palavra de Deus, ao Evangelho. Aquele que atenta bem para as Escrituras, que nos liberta, e persevera nelas, fica firme em praticar as Escrituras, ele vai dizer o quê? Este tal será bem-aventurado no seu feito, ou seja, vai ser abençoado, vai ser feliz em tudo que fizer, porque ele está procurando agradar a Deus e não a si mesmo. E quando nós procuramos agradar a Deus acima de nossas vontades, irmãos, Deus nos abençoa em todos os nossos caminhos. Todos os nossos caminhos, Deus nos abençoa. Agora, quem não pratica, irmãos, Tiago vai nos dizer algumas verdades aqui também. Quem ouve a palavra e não pratica, ignora, negligencia a palavra, Tiago vai dizer no versículo 22, engana-se a si mesmo. Não é que alguém está se enganando ele, não, ele está enganando a si mesmo. E eu vou dizer uma verdade aqui para os irmãos. A vontade de Deus não tem meio termo. Ou você está na vontade de Deus, ou você está fora dela. Não existe o meio termo. Se você aprendeu e você está praticando aquilo, você está na plena e perfeita vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Mas se você negligencia, você está fora. Você está fora. Você está desagradando a Deus. Você está em uma condição de rebeldia. E quantos crentes têm a facilidade de, ao invés de querer viver a palavra de Deus, negligencia, a irmã Gilda não quer viver e fica só justificando, só dando desculpa. Mas eu não fiz isso por causa daquilo, por causa daquilo outro, por causa do fulano, por causa do ciclano. Não, irmãos, você não vai dar conta do outro, você vai dar conta da sua vida. Da sua vida. Então, pare de enganar a si mesmo. Tiago ainda vai falar, né? Quem ouve e não pratica, esquece rápido o que foi ensinado, versículos 23 e 24. Ele vai usar a ilustração do seguinte: aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, sua aparência, que olha, contempla e depois se esquece do que viu. Naquela época, eles não tinham espelho como nós temos hoje, né? Que você tem
um reflexo perfeito praticamente. Não, antigamente os espelhos eram uma espécie de latão que expolia bastante, bem polido, mas mesmo assim a imagem era meio distorcida. Então não era qualquer um que tinha um espelho em casa. Então o Tiago está falando assim, alguém que olha, vê, nossa, né, bonito, feio, mais ou menos, tá bom, passou um tempinho, já esqueceu do que viu. Um crente em Cristo Jesus, irmãos, precisa estabelecer métodos para estudar a Bíblia. E o melhor método, irmãos, é anotar. É anotar, né? Eu recebi da irmã Lauanda vários cadernos que ela me deu de presente, estão guardados ali. Eu peguei no primeiro momento, né, falando assim, vou copiar algumas mensagens para pregar na igreja, né? Mas nunca peguei os caderninhos dela para ver. Mas ela me deu um monte de caderno. Do que esses cadernos? De anotações das mensagens pregadas pelo pastor Antônio Duarte. Ela tinha o hábito de anotar. E depois que ela anotava, ela dedicava um tempo estudando aquilo que ela anotou, para que ela pudesse viver aquilo que foi ensinado, pregado. Anotar é a melhor maneira de você gravar aquilo. E de você meditar, examinar, para que você possa colocar aquilo em prática, da melhor maneira que você pode praticar aquilo. Então anote, crie o hábito de você anotar aquilo que você aprende. Para mim pregar, irmãos, eu tenho que fazer várias anotações. Eu pego o texto, eu destrincho ele, anoto o que significa aquela palavra, aquela outra. Aí tem os mecanismos que eu uso para pesquisar no original o significado de tal palavra, aquela outra palavra. E depois eu vou lá e estudo o que significa aquilo que o autor bíblico está escrevendo ali. Então, é muitas anotações. E depois, no final de tudo, dona Gilda, que eu tento organizar tudo aquilo que eu vi de uma maneira clara para os irmãos aprenderem. Como se eu estivesse mastigando literalmente aquilo, para depois vir como um passarinho. Vocês já viram o passarinho da comida para os seus filhotinhos, né? Ela vai lá, pega lá, come lá a minhoquinha, mastiga, e depois vai lá e entrega na boquinha dos passarinhos. Então, basicamente, é isso, espiritualmente falando, né? É nojento isso, mas é a ilustração. A ilustração é essa. Então, os irmãos, a melhor maneira que vocês podem aprender isso é anotar, é escrever, né? Eu já mencionei isso, a vovó Senhorinha tinha um hábito muito bonito. Ela pegava o texto, ela ia estudar o texto, e aí ela anotava, né? Ela marcava aquele texto, e quando o pastor pregava naquele texto, e o pastor explicava, ela anotava no cantinho aqui o que significava aquele texto. Eu tenho a Bíblia dela até hoje. E na Bíblia dela, irmãos, está cheio dessas anotações. Um tempo eu fui dar uma folheada, né, na Bíblia dela. Olha, a minha avó, com 50 e poucos anos, com pouca leitura, porque minha avó fez só o jogral. Antigamente era o jogral, né, que estudava lá até mais ou menos, até a quarta série, mais ou menos, né? Então, minha avó, assim, ela aprendeu a ler o básico. Ela desenvolveu a leitura lendo a Bíblia. E ver o conhecimento que aquela velha tinha, irmãos, é de realmente louvar a Deus, porque era uma sabedoria que vinha de Deus. Uma sabedoria que vinha de Deus, né? E Deus quer que nós sejamos sábios também, irmãos, e essa sabedoria está na palavra. Amém, né, irmãos? A palavra de Deus é a fonte inesgotável de sabedoria para as nossas vidas, irmãos. Jesus, ele vai falar também em Mateus 7:26, que aquele que ouve a palavra e não cumpre é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, que veio a tempestade, veio a chuva, veio a maré alta, e o que aconteceu com a casa? Derrubou. Irmãos, uma fé que não tem prática é uma fé morta, que certamente em algum momento ela vai desmoronar. O crente que ouve, mas não pratica, não tem fundamento na sua vida. Ele vai ser inconstante em sua maneira de viver. E, principalmente, ele não vai dar frutos. Ele não vai dar frutos. E a essência da vida cristã, irmão Suelen, é dar frutos.
Lembra a parábola da semeadura? Que Jesus fala lá dos 4 tipos de solos lá, que veio a semente, caiu na beira do caminho, depois caiu a semente num solo cascalhento, com cascalho, depois veio entre espinhos, caiu lá entre espinhos, e depois caiu na boa terra. Lembra dessa parábola? Então, você que é salvo, quando a palavra de Deus foi pregada para você, quando o evangelho foi apresentado para você, a semente da palavra de Deus encontrou uma boa terra, um coração preparado para receber a palavra. E essa palavra enraizou em vocês, ela foi enxertada, ela foi implantada no seu coração. E, portanto, ela deve crescer e dar frutos. Faz sentido um cafeicultor plantar café e não ficar animado em colher os grãos de café? Faz sentido, Beto. O rapaz arrendar a terra, plantar a banana, e falar, se der banana tá bom, se não der tá bom, se der tá bom, se não der tá bom também. Não, ele faz isso porque ele precisa dos frutos. E Deus salvou a minha vida, salvou as nossas vidas, irmãos, para que nós, como salvos em Cristo, possamos dar frutos. E nós só vamos dar frutos se nós praticarmos a palavra. Lá em João 15, o Senhor Jesus Cristo vai falar que nós só vamos dar frutos, usando ali uma ilustração da videira, que Jesus é a videira verdadeira, e nós somos os galhos, os ramos. E nós só podemos dar frutos se nós estivermos bem conectados à videira, num relacionamento real, verdadeiro com Jesus Cristo. E aqui nós temos 2 aplicações. Eu não conheço o seu coração. Você está aqui hoje à noite, eu não conheço, mas Jesus conhece. E se porventura você, ao examinar o seu coração, olha para ele, e você não tem certeza da sua salvação, você não vê o Espírito Santo te convencendo que você é salvo, pelo contrário, você tem medo da morte, você tem medo de várias coisas com relação às coisas espirituais, pode ser que Deus está dizendo para você, você precisa de Jesus, você é perdido, você está indo para o inferno, arrependa-se e vá ter Jesus. Porque nós só podemos dar frutos se estivermos na videira que é Cristo. Agora, nós que somos salvos, a videira, aquela parábola, não está falando a respeito de ser salvo ou perdido. Aquela parábola, Jesus está se referindo, quando ele fala sobre a videira verdadeira, sobre o nosso relacionamento com Jesus, irmãos. Muitas vezes nós temos dúvidas porque nós não estamos relacionando corretamente com Jesus. Muitas vezes nós não praticamos a palavra porque nós não estamos tendo um relacionamento de qualidade com o nosso Senhor. Muitas vezes nós não vivemos de acordo com a palavra, nós negligenciamos a palavra porque nós estamos negligenciando o nosso relacionamento com Deus. E para finalizar aqui, irmãos, os versículos 26 e 27, Tiago nos chama a uma reflexão. Veja o que ele diz aí. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. O que Tiago está dizendo aqui? Quando ele diz, se alguém entre vós cuida ser religioso, é a mesma coisa que o Tiago está dizendo assim, olha, se alguém aqui entre nós, se você pensa que você é um religioso, ou que você considera um religioso, alguém que adora a Deus, religioso está no sentido de alguém que adora, teme a Deus e adora a Deus, se você se considera alguém que faz parte da família de Deus, e não refreia sua língua, não tem consideração para com os outros, não refreia a sua carne, fica inclinando, se inclina constantemente a sua carne, ele está dizendo assim, a sua religião é inútil e sem propósito. Os versículos 26 e 27, Tiago, ainda abordando os versículos anteriores, ainda dentro do mesmo assunto, ele já começa a ir para um outro assunto. Qual é esse assunto?
nós nos importarmos com as outras pessoas. A vida do meu irmão em Cristo é mais importante do que a minha própria vida. Tiago vai abordar, a partir do capítulo 2, sobre os nossos relacionamentos, as pessoas que estão em nossa volta. Aquilo que Jesus Cristo falou de amar a Deus acima de todas as coisas, e quem mais? O nosso próximo. Lá no Evangelho, lá em 1 João, na primeira carta do apóstolo João, João vai constantemente nos levar a uma reflexão. Você é salvo? Sou. Então, como está a sua vida diante dos outros irmãos? Você ama o irmão? Você procura ajudar o irmão nas suas necessidades? Você procura ajudar o irmão espiritualmente a crescer na fé? Não. Você negligencia o irmão? Você age estupidamente com o seu irmão? Você não se importa com o seu irmão? Então, tem um problema aí. Porque aquele que é salvo, ele vai amar. Ele vai escolher amar. E Tiago está nos chamando a pensar, a meditar nisso. No versículo 27, ele vai dizer: a religião pura e imaculada para com Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago está dizendo aqui, irmãos? Quando Tiago diz a religião pura e imaculada, nós precisamos olhar para a cabeça, para dentro da cabeça de Tiago, e lembrar que Tiago é um judeu. Tiago era um judeu, logicamente, salvo e lavado pelo sangue de Cristo. Mas a mentalidade dele de religião era aquela adoração no templo. Envolvia sacrifício. E o que eles ofereciam de sacrifício lá no templo? Os irmãos lembram? Animais. E esses animais tinham que ser o quê? Tinham que ser puros e incontaminados, para ser apresentados diante de Deus. O que Tiago está dizendo aqui, irmãos, é que aquilo que nós oferecemos a Deus, irmãos, tem que ser puro e incontaminado. Ele está dizendo que não adianta nós sermos batizados, nós sermos membros de uma igreja, e são coisas importantes, tá? Ele não está desprezando isso. Tá? E não está desprezando isso. Isso tem sua importância. Mas ele vai dizer, ó, não adianta nada você ser batizado, você ser membro de uma igreja, frequentar os cultos, dar seus dízimos, você participar das programações da igreja, cantar na igreja, tocar na igreja, se você negligencia seu irmão. Se você não se preocupa com o seu irmão. Ele vai dizer aqui, né? Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Ele está se referindo a pessoas com palavrão, hein? Isso, vulnerabilidade. Naquele tempo não existia aposentadoria do governo. Então, órfãos e viúvas eram pessoas abandonadas muitas vezes. E a igreja, até os diáconos foram escolhidos para não negligenciar esses irmãos mais necessitados. Hoje, graças a Deus, tem aposentadoria, né? Temos irmãos aposentados aqui, né? E graças a Deus por isso. Né? A irmã Angelina, por exemplo, ela é viúva. Se ela não tivesse aposentadoria, a responsabilidade de ajudar, primeiramente, seria da família. E se a família negligenciasse, depois seria da igreja. O ensinamento bíblico. Os diáconos foram escolhidos justamente para auxiliar nessas questões sociais. Mas aplicando esse texto para a nossa realidade, irmãos, o que Tiago está dizendo? Nós não podemos negligenciar o nosso próximo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Deus vai confrontar a gente, mostrando aquilo que precisa ser abandonado e mostrando aquilo que precisa ser feito, correto? Quando nós inclinamos para a carne, vivemos uma inclinação da carne, significa que nós estamos vivendo uma vida centrada em nós mesmos. E isso precisa parar.
Nós, crentes em Cristo Jesus, quando falamos de amor, quando Jesus fala, ó, amar, ame, amareis, né, dá a ordem de nós amarmos, amar está justamente em confrontação ao eu, em confrontação aos nossos desejos, às nossas paixões. Está justamente nesse confronto. E quando, irmãos, eu então me considero um servo do Senhor Jesus Cristo, um filho de Deus, salvo, lavado pelo sangue de Cristo, eu não posso viver uma vida de aparência. Eu tenho que ser sincero, e a maneira que Deus estabeleceu para me mostrar minha sinceridade é praticando a palavra de Deus. E num certo sentido, que Tiago vai usar de exemplo, é considerando meu irmão em Cristo. A palavra visitar aqui está no sentido de procurar saber como ela está, de procurar saber como que está o irmão. Está precisando de alguma coisa, irmãos? E esse princípio de visitação não é só do pastor, não, irmãos. Muitos irmãos folgam, né? Falam, não, quem tem que visitar é o pastor. Não, irmãos. É um ministério eclesiástico. É a igreja. Cada irmão de Cristo pode desenvolver isso. E deve visitar um ao outro, ver as necessidades e depois chegar e falar assim, olha, tem um irmão na nossa igreja que está passando certas necessidades. Lá em Cuiabá, aqui em Cássia também nós já fizemos isso algumas vezes, mas principalmente lá em Cuiabá, que nós fazíamos isso com mais frequência. Nós tínhamos a cesta do amor. Cesta do amor. Cada irmão levava um ingrediente, a gente montava uma cesta, a gente via primeiramente na igreja quem estava precisando. Se na igreja não tinha ninguém precisando, e na maioria das vezes era raramente algum irmão que estava precisando, a gente ajudava alguém da comunidade, algum vizinho da igreja. A gente conhecia algumas pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade. Saiu aqui a palavra. Então, a gente ajudava essas pessoas. Mas, irmãos, a melhor maneira de ajudar perdidos é pregando o Evangelho. Amém, irmãos? É pregando o Evangelho. Né? Não é errado você ter um ministério de assistência social, desde que esse ministério esteja intrinsecamente ligado com o ministério de evangelização e discipulados. É uma ferramenta muito boa para que a igreja precisa desenvolver. Mas, irmãos, antes de olhar fora da igreja, nós precisamos ter um cuidado um pelos outros na igreja. Tiago está falando isso. Que juntamente com nossa fidelidade a Deus, nossa obediência a Deus, tem que estar junto o nosso cuidado um pelos outros, irmãos. Mais importante que banco, mais importante que púlpito, mais importante que piano, mais importante que cadeira, mais importante do que câmera, do que computador, caixa de som, do que o prédio, ventilador, é vocês. Cada um de vocês. E nós precisamos, irmãos, aprender a amar uns aos outros. Amém, irmãos? Tiago está nos ensinando isso. Tiago está nos chamando à responsabilidade de colocar os ensinamentos de Jesus em prática em nossas vidas. Para finalizar aqui, de verdade, porque hoje que eu já falei umas 2 vezes que estou finalizando, o título da mensagem é Pare de se enganar. Pare de se enganar querendo viver um cristianismo separado da prática. Um cristianismo de aparência. Um cristianismo só na casca. Não. Seja sincero no seu amor por Jesus. Seja sincero na sua devoção. Esteja inclinado para ouvir. E diante dos ensinamentos que a Bíblia nos ensina, rejeite aquilo que desagrada a Deus. E aquilo que Cristo estabelece para você, coloque em prática. Principalmente o amor de uns para com os outros.